Salve a todos, salve a todas. 31 de agosto de 2021, 21ª semana do Versando Feminino. Chegamos então nesse momento que foi para mim o sentido inicial, né? Algumas pessoas gostam do processo e se felicitam muito com o processo. Eu gosto também, mas a chegada, o desfecho, o final é também para mim uma grande realização. E aí chegamos com esse misto de missão cumprida e pesar por estar terminando a 21ª, que foi o que eles nos passaram naquela madrugada de 21 semanas atrás, quando tivemos a pretensão, a petulância de falarmos sobre o feminino. E aí, elas elas e eles se apresentaram. Quer falar sobre o feminino? Então, primeiramente, vai percorrer toda essa trilha, vai percorrer todos esses passos. Se ao final tu chegar, quem sabe tu pode falar do feminino. E foi isso que nós fizemos ao longo de 21 semanas. Quem está chegando aqui agora, dá uma olhada aí para trás. Tiveram momentos muito especiais, muito bonitos. Tiveram encontros que eu vou chamar de desvelamentos e descobertas minhas, que trouxe também com vocês e para vocês aí, que reputei interessante, talvez a maioria já soubesse, mas a mim sempre causa espécie. Então é com esse misto de dever cumprido e aquela coisa meio pesarosa de um fim que se aproxima, que estou aqui para tratar e responder essa pergunta que não tem uma resposta: o que é o feminino? Pelo menos não tem uma resposta única. A resposta, pelo que nós somos acompanhando, pelo que nós somos conversando, está dentro de uma diversidade, está dentro de uma pluralidade, está dentro de uma construção, está dentro de uma gestação e de uma elaboração. O que é o feminino é uma resposta que cada ser nascente apresenta ao universo. O que é o feminino é um nascimento perpétuo, constante, insistente, ininterrupto da própria vida, do próprio movimento do existir. É um movimento de doação, doativo, ininterrupto, constante, a todo instante, a todo momento, a cada segundo, por um pensamento, por uma emoção, por um desejo, por uma semente, por um sêmen, por um óvulo, por uma galáxia. Esse fecundar, esse renascer, esse despertar, esse desvelar. O feminino, nessa perspectiva, é o próprio movimento de constante mudança do universo. E nessa constante mudança do universo, a permanência daquilo que sempre está em transformação, sempre está no vir a ser. E o feminino é essa natureza que não nos permite o sentar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. O feminino nos impulsiona a novas jornadas, a novas conquistas, a novas descobertas. E é estranho tratar esse impulso como sendo feminino, porque a caracterização dele por nós é yang. A gente caracteriza muito esse princípio como masculino. Mas é isso que os músicos estavam tentando dizer, e é isso que é dessa complexidade do existir. Existimos
iniciamos somente depois dessa força fazer o movimento de impelir para fora, de nos soltar. Aqui é um movimento mesmo como se fosse o envolvimento do útero e o lançar para fora, o nos parir para a existência. E esse parir para a existência não apenas nós enquanto seres humanos, todos os seres, todos os processos de vida e mais esses lampejos, esses estados, esses componentes que hoje falamos deles ao longo desse percurso e aqui trazemos novamente o seu desejo, as suas emoções, os nossos pensamentos, como isso constrói mundos coletivos, como isso constrói lugares coletivos. E esses lugares coletivos, essas cocriações, é um processo do feminino, pelo menos nesse instante, nesse momento planetário, nesse momento sideral. A nota entoada pelo Logos Solaris é uma nota cuja regência tem como tônica e metrificação despertar a nossa consciência para esse lado da integração. Despertar os nossos afetos e permitir que esses afetos elaborem toda uma racionalidade que se perdeu no sentido espúrio, instrumental, como o agente também mencionou. É essa integração por esse princípio que não cabe ou não se aloja única e exclusivamente numa racionalidade que por vezes apavora. Vai dizer o cantor, solidão apavora. Solidão apavora, tudo despertando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece do quando, agora em mim, cantando, eu mando a tristeza embora. Vou ver se eu acho essa letra de Gil e Caetano, na voz de Gil, uma das coisas bonitas. E essa beleza com esse emolduramento do feminino. Eu nem vou chamar de emolduramento, porque é essa coisa do sem borda, mas ao mesmo tempo que abriga, acolhe, permeia, envolve. E são essas tramas, são esses movimentos que não temos muitas explicações lógicas e às vezes ontológicas, mas que nos permite, por uma outra via, por um outro acesso, por um outro entendimento, compreender. É essa outra via, esse outro acesso, esse outro entendimento que nós viemos tentando chamar de feminino. Uma compreensão que se faz do compreensível sem que com isso eu tenha que ter me debruçado muito, estudado muito, lido muito. Eu simplesmente compreendo. E por quais mecanismos eu compreendo é essa maravilha dessa gestalt feminina. Eu sei. Mas esse saber que se sabe por um processo que nem é sabido e que nem deixa migalhas e trilhas para que percorremos uma metodologia é assustador. Mas ele está aí, se colocando diante de nós, trazendo questões para nós e não sabemos ao certo como lidar com os outros, os diferentes, os divergentes, os que não são eu, não pensam como eu, não têm o mesmo sexo que eu, não têm a mesma expressividade que a minha, por vezes afrontam
toda essa minha lógica e estrutura de racionalidade, como lidar. Na racionalidade, chegamos ao nosso limite. Na nossa racionalidade, nós não encontramos respostas. Na nossa racionalidade, a nossa tendência é a extirpação e o extermínio desse outro. Se ele não é igual a mim, e se eu sou mais forte do que ele, e ele quer continuar sendo quem ele é, eu o rebaixo, eu o mato, eu o extermino, eu o aniquilo. E aí, essas portas de entradas que vão por um outro viés, mas que nós temos mantido as portas fechadas, o feminino via uma compreensão do coração. O coração enquanto compreensão desse campo do intuitivo. Esse intuitivo como sendo um pensamento que ama e um amor que é capaz de compreender, pensar, possibilita respostas, possibilita entendimentos, possibilita saídas para onde a lógica só é capaz do guerrear, para onde a lógica só é capaz de extirpar, para onde que a lógica só é capaz do extermínio e da anulação desse outro, desse não eu. E é nesse então patamar que nos encontramos. Para onde iremos? Que passo daremos? E esse passo, os artistas, os músicos, os poetas, alguns loucos, alguns visionários, muitos místicos já deram. E é pelas sendas que eles apontam, e foi parte dessa senda que percorremos, que chegamos aqui para dizer: precisamos coletivamente dar esse salto. Precisamos coletivamente de adentrarmos esse novo patamar. Um patamar consciencial no qual o feminino acolhe, integra esses campos que foram esvaziados, que foram subnutridos, que foram supravalorizados. Realizar esse movimento é o nosso desafio, é a nossa tensão enquanto civilização nesse momento e nesse instante. E aqui então eu adentro parte do que falei na semana passada acerca dos povos da floresta, como povos conhecedores de princípios muito próximos, se não idênticos, à do Logos Solaris, e de como algumas civilizações siderais vivenciam esse Logos, na harmonia completa e integrada com o todo que está em volta. E a tecnologia, então, é mais do que a manipulação dos quartzos. A tecnologia, então, é essa sensibilidade consciencial de compreender a diversidade. E a diversidade em todos os reinos, em todas as esferas. Porque tudo isso é esse princípio maior que nos assambarca. E que sem a integração do feminino em nós enquanto civilização, nós não damos conta nem de localizar. A fauna, a flora, os elementos, os elementais, os encantados, os extracorpóreos, os extraterrestres, os intra, nós, na complexidade de quem esse nós é, representa e se faz e se torna, é essa compreensão de um eu que se perde
para gestar um nós que se abre, que estamos movimentando. E isso assusta. A possibilidade ou reencontro físico, biológico, de retornar ao próprio útero é assustador. Ao mesmo tempo, esse retorno, com todo o percurso trilhado, é um salto e um avanço. E nesse salto e nesse avanço, a pluralidade que não ameaça a totalidade é a grande questão. Pluralidade que não ameaça a totalidade é a ideia, e aqui é só uma ideia, a vivência e a experiência disso, como a gente disse lá atrás, não tem como ser dita, pelo menos ainda não. A arte fala, a música diz, mas são por movimentos estéticos. A epistemologia filosófica e por vezes até mesmo teológica não assambarca isso. É um outro degrau, é um outro universo, é um outro mundo, são outras construções, são outras elaborações nas quais isso aqui, no qual eu expresso, não comporta. E as pessoas que fizeram esse caminho de travessia, por vezes não têm elementos para retornar e conversar conosco, nos dizer o que é esse outro lado, similar ao processo da metamorfose da borboleta. Há uma impossibilidade linguística e até mesmo de veracidade delas afirmar para essa larva que as duas são uma só. Daqui, enquanto larva, é impraticável, absurdo essa experiência e essa ideia. Da mesma maneira que para um processo posterior à própria metamorfose das borboletas, que é isso que estamos vivenciando também, o que são as borboletas, depois que se metamorfoseiam, é esse grau de complexidade de uma trilha na qual estamos sempre gestando o novo e com medo desse inovar. E por vezes trazendo um inovar sem medo que não respeita a pluralidade e a diversidade. É estranho como que também dentro desse processo da gestação geste seres, modos que pensam na destrutividade desse todo. É Narciso diante do espelho, quebrando e destruindo, devastando, desmatando tudo que não é ele. Tudo que ele não vê espelhado em si mesmo, reflexo da sua artificialidade, pensando Narciso como essa sociedade do consumo, essa sociedade da técnica, essa sociedade da reprodução, essa sociedade do algoritmo, essa sociedade na qual a reprodução se faz como um processo quase virótico, destrutivo, no que diz respeito à diversidade. Então precisamos aí, nesse o que é o feminino, compreender em nós, e nós é nós, é porque eu não alcanço esse nós. Estão aqui falando, nós é o Bolsonaro. Esse nós, não, isso daí não pode ser nós. Isso não, né? Isso dói.
Isso não cabe. Mas ao mesmo tempo é também. E é nesse processo do feminino, porque na lógica da racionalidade eu quero maçaranduba, né? Vou dar porrada, não é isso? É a lógica que nos leva, é o confronto, é o bélico, é a extinção, é a impossibilidade conjunta de convivência, é o diferente de mim que eu tenho que sequelar, destruir. Mas de uma perspectiva do feminino, ou é filho de uma mesma mãe, então somos irmãos, ou é o meu próprio filho, parte de mim também. E como vamos lidar, cada um de nós, com isso que nos assombra, com isso que nos agride, com isso que nos machuca, sem aniquilarmos o outro existencialmente, são os Armagedons que estamos aqui, cada um trilhando, vivenciando, suportando, querendo, lutando, vivendo as suas batalhas. Não houve, acredito eu, nenhum de nós que não tenha sido consumido por essa força. E quanto mais nos apavoramos com esse feminino, mais destrutivo esse outro vai se tornando. Então tem esses caras, eu estou chamando eles, nós não, eles, tá? Mas é porque eu peguei um ponto de referência muito extremado, né? Peguei um ponto de referência que é difícil não fazer uma oposição muito clara e evidente. Mas ok, vou persistir porque é uma caricatura que cabe. E aí eu despersonalizo enquanto nome e penso só enquanto movimento. Enquanto movimento, parece um temor do tudo. Parece um temor de todas as coisas. Não há um único componente que não ganhe um caráter fantasmagórico. E por vezes isso também acontece com nós de cá. Tudo ganha ares ameaçadores. A coisa pega a sombra e a sombra que a gente vai vendo, meu Deus. E a coisa mesma não é tão apavorante quanto parece ou quanto é. Mas para observar minimamente ou chegar mais próximo da coisa, sem ser amedrontado pela sua sombra e seus efeitos, é um entendimento de acolhimento que escapa a processos da racionalidade. Na racionalidade, é fantasmagórico. Na logicidade, é assustador. A história nos mostra. O percurso é muito claro quanto a esses rastros. Mas tem uma virada de chave que precisamos ir elaborando para fazermos individualmente e conjunto, que destrava componentes e acessa outros campos. E aí eu consigo ver esse medo apavorante que os outros têm. Esse medo apavorante que eles têm desse tal do comunismo não é o comunismo, eu vou chamar real. É uma assombração que paira. E dentro dessa assombração tem mamadeira de piroca, masturbação de recém-nascido,
a casa deles e as esposas deles sendo estupradas, as filhas também, e a gente aplaudindo os estupradores, falando, vai mais, eles não estão em culpa. Tem um pavor, tem um medo que é alimentado por essa lógica virótica, por vezes até algoritmos, que a gente precisa começar a observar, a olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais precisão. Bom, então é isso. O feminino nos inspira e nos chama para identificarmos nós. Nós é grande, gente. Nós é uma amplitude imensa. E o outro. Mas sem esse nós, no entendimento mais sutil, quebrando essa estrutura desse eu monolítico, centralizado, minúsculo, corpuscular, nós não vamos dar conta. Então foi esses caminhos que viemos conversando, foram essas estruturas que a gente veio aprainando. As moças estão por aqui e elas adoçam uma parte do meu coração e um tanto da minha boca. Temos as dificuldades pelo meu machismo de darmos a elas um acesso mais fluido, mas elas estão aqui também auxiliando nessas desconstruções internas, nessas composições. São lindas. São lindas. E é sempre um prazer e uma honra acompanhar a gestação que elas trazem e permitir a elas trazerem essas gestações que não se dão única e exclusivamente mais por um ente biológico. Reduzimos muito dessas forças dessas mulheres ao gerar uma criança, que é lindo, fantástico e maravilhoso. Mas esse processo de gestação, esse processo de cocriação tem amplitudes maiores e que, se a apoiarmos, elas trazem novos horizontes, novas fórmulas, novos mundos, novas complexidades, novas interações que escapam à nossa logicidade tão belicosa. Esse caminho pode ser feito externamente e é construído internamente à medida que possibilitamos e permitimos esse beijo sensual com que elas nos embalam, com que elas nos auxiliam na orientação. Então, eu tive a prepotência, a arrogância de tentar definir o que é o feminino. Estou a cada fala muito mais longe do que inicialmente, ao mesmo tempo que essa compreensão interna se fez bem nítida, foi se fazendo e foi ficando mais refinada e sutil. O feminino não requer uma definição. O feminino precisa de apoios, de mãos dadas, para trazer um novo. E não ver esse novo ser despedaçado, estraçalhado, aniquilado pelos
nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, por esse masculino. O feminino necessita da temperança, da temperar, da temperatura, do tempestuar, do tendenciar, novas elegâncias, novas vitalidades para o mundo que surge, para novos mundos que eclodem. Imagine-se de um fruto dado e encontrado em uma fruta, alguém se imbuísse de destruir todos os outros, apenas pelo prazer de ser único, apenas pelo encantamento ilusório e iludido de que outras sementes e outros frutos como o seu, ouvindo dessa mesma árvore, ouvindo desse mesmo pomar, ouvindo e escutando desse mesmo fazer, ameaçasse a ele mesmo. É esta esterilidade, ou esta falta de refinamento, é este egoísmo no seu estado mais assustador, que impossibilita os diversos filhos do Logos Solaris, nas suas pluralidades mais diversificadas, abrirem sendas, caminhos, possibilidades para os próprios medos que vocês têm e possuem. Na autoria que construímos conjuntamente, não falamos de Cronos, mas é Cronos, nesse seu devorar faminto dos seus próprios filhos, nessa sua vigilância autocrática das suas próprias sementes, que cria e divide o mundo, que cerceia e impossibilita novos encontros, que dificulta a experimentação de novos caminhos. Tudo para Cronos, assim como foi para o seu pai, o Urano, se faz ameaça. E essa cosmogonia do masculino ameaçado é uma cosmogonia sideral que, ao longo das eras, dos tempos, dos lugares, dos espaços, temos tentado disseminar o inverso a partir da semeadura da vida. O feminino é esse princípio que, junto ao masculino, junto ao Logos, tenta percorrer esse belo caminho de reconhecimento da existência, desse reconhecimento do existir, desse reconhecimento da vida. E a pluralidade da vida entre os terrenos, entre os terráqueos, é encantadoramente bela e terrivelmente abortiva. É espantoso como tem fôlegos para construções e elaborações tão fantasmagóricas, como disse o moço, destrutivas. Não há um ser, não há um ente, não há um pensamento,
que não parta de um princípio de que quer ser vocês, de que quer destruir vocês e de que quer usar o lugar de vocês. Até mesmo a concepção que fizeram do divino enquanto Deus margeia isso. É o único do universo. E nessa unicidade que criaram, nessa centralidade que construíram, todos os outros fluxos, todos os outros vidas, todas as outras percepções, todos os outros perceberes se fazem ameaças. Sempre ameaçados. Sempre ameaçados. E os seres em dor, os seres ameaçados, eles não conseguem outras ações que não seja reproduzir dores, lidar a partir de ameaças e sofrimentos. Nós de outros cosmos, nós de outros reinos, nós de outros lugares, nós de outros orbes, nós que compomos essa estrutura celular na qual vocês nos habitam e nós habitamos conjuntamente, não estamos aqui para destruir, nem para ocupar essa vossa centralidade. Apenas para mostrar que há outras beiras, há outros mundos, há outros cosmos. E que essa tua fome faminta, destrutiva, lançada contra os teus próprios, é uma mutilação interna que te adormece para compreender muito mais do que por ora sabes, do que por enquanto sonhas. Todas nós agradecemos o tempo dedicado a falar do feminino. Nas traduções do masculino, ou do homem, ou do macho, como viemos abordando e explanando, agradecemos. A nós não importa se a voz é mais masculina, a nós importa a receptividade, o acolhimento de nos permitir adentrar, de nos permitir acalentar como uma igual. A todas as irmãs, a todos os irmãos, a todos os filhos, a todas as filhas e irmãs, a força do feminino, o desabrochar interno, vos faça vida e vida em abundância. Tá aí. Essa bonita é a Maril. A Maril é uma linda que conheci a partir de Somater. E temos trabalhado, um trabalho não pago, igual esse trabalho feminino aqui, né?
que a gente está pondo, vou chamar de um ponto final, mas novas tessituras serão traçadas a partir disso, porque essa marca do feminino, como era bem explanou, são os eternos nascimentos. Então aqui é quase uma preparação para outros movimentos. Espero conseguir minimamente acolher desses processos de elaboração, de construção. Duas amigas captaram muito bem essas energias e estão escrevendo, estão trazendo mensagens, uma vai na oralidade, outra vai pela escrita, que eu acho que é mais fiel a essa energia e complementa muito do que eu tenho por vezes colocado. Numa hora vou trazê-las para conversar. Essas energias ganharam essa potencialidade muito a partir dos trabalhos de quarta-feira. Que eram as coisas que a gente fica falando, não estamos fazendo nada, não está acontecendo nada, e de repente abriu nelas um canal. E esse canal jorrando muitas informações, muitos conhecimentos de uma ancestralidade que habita nelas, enquanto feminino delas e toda essa trajetória, e outros femininos de outros orbens que repousam e trazem polinizações para esse despertar. Então é isso, a Mariu é essa linda, com essa doçura, mais uma guerreira, das bravas, das boas, e tá aí. Conta histórias belíssimas que uma hora a gente vai publicar para mais pessoas terem notícia. Deu tempo, espero que tenham chegado até aqui, porque realmente essa foi especial e valeu como um belo desfecho. Beijo grande em todos e vamos nos falando aí.